Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Eu vou pedir para alguém, por gentileza, poder colocar um copo com água, porque a garganta hoje vai ser provação. Irmãos, eu estou muito contente. Hoje eu percebi que boa parte assim dos louvores, da leitura que o Júnior fez e da leitura que foi realizada agora aqui no momento da oferta, convergiram para o texto que nós iremos ler hoje. Antes que os irmãos abram, eu gostaria de fazer uma observação até para introduzir e dar continuidade a essa série de mensagens. Olha só que interessante. Um fato inegável, né, que todas as pessoas concordam, é que todo relacionamento humano sempre ou influenciamos ou somos influenciados. Isso todo mundo concorda, não tem como a gente negar isso. Isso faz parte da nossa vida. Sintamos confortáveis ou não, estamos sendo observados. E isso pode influenciar positivamente ou negativamente. Até aquelas pessoas que discordam de você, ou até reclamam o fato de você ser cristão, pode ter certeza, aquelas pessoas elas estão observando, elas estão usando você como uma referência na vida delas. E se nós olharmos para os nossos relacionamentos familiares, nós vamos perceber que começa por aí. Quando você olha os filhos, é natural que os filhos imitem os pais. Quando você olha os irmãos, e por isso que é importante, né, que se tenha irmãos, porque aí o mais novo, ele se espelha no mais velho. Hoje não temos uma presença aí dos adolescentes maiores, mas eles vão negar. Se você perguntar assim, e aí, você imita, você gosta de ser igual ao seu irmão, eles não vão admitir isso. Mas, irmãos, de forma inconsciente e de forma natural, o irmão mais novo sempre vai se espelhar no irmão mais velho. Os alunos, eles sempre vão admirar e querer imitar os seus professores, tanto que os irmãos podem observar que boa parte das profissões que nós escolhemos é porque teve alguém que serviu de inspiração, seja o seu professor de ensino regular ou alguma pessoa que instruiu você algum dia. E os mais jovens, eles devem se inspirar em pessoas mais experientes. Amizades possuem um grande poder de influência sobre as pessoas. Às vezes você não tinha um determinado hábito, você passou a desenvolver depois de uma amizade. E eu sou prova disso, irmãos, porque na minha adolescência, eu detestava a leitura. Eu não gostava de ler, eu não gostava de estudar, não gostava de fazer nada, só jogava videogame. Irmãos, e eu tive uma amizade na igreja que me despertou para a leitura. Um irmão da igreja, assim, que eu admirava muito a pregação dele. E aí, dessa curiosidade, a nossa amizade floresceu. E esse irmão, ele me incentivou a ler literatura cristã, coisa de qualidade. Só que isso também me desenvolveu muito na escola. Eu percebia que eu era um pouquinho mais à frente dos colegas. Mas por quê? Existia muito incentivo da parte dele. E até hoje nós temos aí a amizade aí de mais de 20 anos. Né? Isso, irmãos, tem muita relação com a mensagem de hoje. Porque a mensagem de hoje vai falar sobre a necessidade de nós sermos imitadores de Cristo, mas também ser imitadores das nossas lideranças, dos nossos irmãos. E para refletir sobre isso, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, versículos 17 a 21. Aqueles que puderem, eu vou pedir por gentileza que se coloquem em pé para a leitura da palavra do Senhor. Hoje eu farei o uso
da tradução da NVT, tá? Nova versão transformadora. Alguns versículos eu vou recorrer à NVI, mas só para situar os irmãos, caso alguém de repente estranhar. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos debaixo do poder, da autoridade da Tua Palavra. Cremos no poder do Espírito Santo para, mediante essa mensagem que é viva e eficaz, vivificar corações nessa noite, ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente, mas principalmente nos despertar para aquilo que o Senhor preparou para o seu povo. E que nós possamos nos apegar às Tuas promessas, possamos nos apegar ao Evangelho para que vivamos conforme aquilo que o Senhor pede, nos orienta, na esperança de que o Senhor irá voltar um dia e transformar e redimir todas as coisas. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Nós percebemos, desde o início da série, que Paulo, que estava preso, ele vem demonstrando uma preocupação. Por um lado, ele está alegre porque os irmãos estão progredindo no Evangelho, os irmãos estão contribuindo financeiramente com o ministério dele, para o ministério dele. Mas, por outro lado, Paulo ele está preocupado, ele está angustiado. Por quê? A despeito da distância, ele sabe que existem grupos na igreja que podem ser uma ameaça à comunidade, que pode ser uma ameaça ao crescimento espiritual dos irmãos. Esse primeiro grupo ele foi identificado no capítulo 1, pessoas ambiciosas, orgulhosas, vaidosas, pessoas que procuram o seu próprio interesse. E aí no capítulo 1 e início do capítulo 2, Paulo ele fala sobre essas pessoas. E ele apresenta no capítulo 2 um modelo de Cristo, um modelo perfeito a ser imitado. No capítulo 3, aparece outro grupo. Esse grupo é o grupo dos judaizantes, que nós já nos referimos nas mensagens anteriores. É um grupo da igreja marcado pelo rigor. Quer impor regras e mais regras. Apenas isso, não quer discipular. Não quer ensinar os irmãos a imitarem a Cristo. Eles querem impor a regra e a lei mosaica aos irmãos, principalmente a circuncisão. Agora, irmãos, de forma geral, Paulo ele se dirige à igreja alertando sobre um perigo muito grande. Sejam aqueles judeus, sejam as pessoas que não fazem parte da tradição judaica, os irmãos precisariam estar alertas a respeito daqueles que Paulo vai chamar de inimigos da cruz. Os versículos finais, irmãos, Paulo vai dividir a igreja em duas categorias. Dois tipos de pessoas. Aquelas que são cristãos genuínos e verdadeiros, e, portanto, eles imitam a Cristo, eles são imitadores de Cristo, são chamados a imitar a Cristo e a seus líderes.
E do outro lado, da outra categoria, existem aqueles que serão chamados inimigos da cruz, que são pessoas que não têm nenhum compromisso com o discipulado cristão, que elas não têm um coração ensinável e não desejam seguir o exemplo que o apóstolo Paulo deixou. Porém, a conduta dessas pessoas pode representar um perigo à igreja, porque as pessoas vão observar o estilo de vida delas e isso pode influenciar negativamente a comunidade. Então, é sobre isso que Paulo está tratando. Então, comecemos aí no versículo 17. Paulo ele vai dizer assim: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Eu vou colocar o Júnior hoje no fogo, mas é porque ele é meu amigo. Mas se eu virasse, irmão também, né? Se eu virasse para a igreja e dissesse assim: irmãos, a partir de hoje, sejam imitadores do Júnior e aprendam com ele, sigam o exemplo dele. Será que eu poderia dar essa exortação para a igreja? O que os irmãos acham? Eu já usei ele porque eu ia me usar, mas eu pensei melhor, eu falei, não, eu vou usar o Júnior. Olha só, irmãos, percebam, quando eu coloquei esse exemplo, né, os irmãos já receberam com um impacto muito grande esse tipo de pergunta. Automaticamente na nossa mente o que vem? Uma imagem de perfeição, porque a partir do momento que a pessoa ela passa a ser a referência, o nosso cérebro e o nosso coração já direciona a um ideal de pessoa. A perfeição. A uma pessoa onde a gente não possa admitir fraquezas, fragilidades, dificuldades e lutas. É automático isso no nosso cérebro. Então nós precisamos olhar para o texto bíblico e entender o que significa imitar, o que Paulo ele está pedindo àqueles irmãos. Porque se a gente não entender isso, nós podemos ter sérios problemas na igreja. Eu vou dar um exemplo deles. Imitar, irmãos, não é você reproduzir a personalidade do outro. Então imagine se toda vez que eu pregar aqui, eu tiver o mesmo jeitão do Júnior, reproduzir a mesma fala dele, perder a minha identidade. Imitar não é isso. Imitar não é copiar os trejeitos do outro. Imitar não é querer ser igual ao outro. E muitas vezes nós reproduzimos esse tipo de atitude. No passado, irmãos, eu cometi esse mesmo equívoco. Porque um líder de célula, ele deu essa orientação para mim. Ele diz assim, olha, para você ser líder, você tem que imitar. Você tem que me imitar. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer isso aí. Só que qual foi o meu equívoco? Eu fiquei tão preocupado em imitá-lo, que eu esqueci do ponto central, que era a pessoa de Cristo. Consequentemente, eu imitei ele. Então, se ele era estúpido com as pessoas, eu fui estúpido com elas. Se eu fui intolerante com o grupo de irmãos, se ele era intolerante com a igreja, na minha célula eu era intolerante também. Da mesma forma que ele feria pessoas, eu também feria pessoas. Então, a minha concepção de imitação não era uma concepção bíblica. Eu apenas estava reproduzindo a personalidade de uma pessoa. Percebem como é perigoso isso? E se os irmãos se lembrarem, até em relação aos apóstolos, nós precisamos ter um certo cuidado. Porque se os irmãos olharem para a epístola aos Gálatas, Paulo repreende severamente Pedro. Percebendo que Pedro não estava sendo um bom exemplo para os irmãos. Ele estava fazendo o quê? Dissensão, divisão e distinção de pessoas. Mesmo ele sendo um apóstolo, Paulo percebeu que ele estava equivocado. Era um exemplo que não deveria ser imitado. Então nós precisamos entender o que é imitação. Para isso, nós precisamos voltar para o capítulo 2. Por quê? Lá no capítulo 2, nós temos o exemplo perfeito, que é Cristo Jesus. É Ele que deve ser imitado.
Quando Paulo ele exorta a igreja e diz assim: irmãos, eu quero que vocês tenham uma postura diferente com as pessoas. Eu quero que vocês tenham uma postura diferente com a igreja. Eu quero que vocês desenvolvam um caráter cristão. Qual é o exemplo que ele vai usar? Que vocês tenham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento de Cristo Jesus. O que Cristo Jesus fez? Ele se fez servo, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí Paulo conclui dizendo que esse é o modelo. Outras passagens da Bíblia, irmãos, vai lançar luz sobre essa questão também. Eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. É o famoso texto da Santa Ceia. Paulo vai exortar a igreja, mas ele vai dar um modelo a ser seguido. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ele diz: tornem-se meus imitadores. Olha ele dizendo de novo: me imitem, irmãos. Tá bom, mas por que eu devo imitar a Paulo? Por que eu devo imitar o Júnior? Vou usar o Júnior de novo. Por que eu devo imitar esse irmão? Ele vai dizer o porquê. Assim como eu sou imitador de Cristo. Esse foi o critério que faltou. Essa foi a questão. Estou imitando aquele líder, estou imitando aquela pessoa, mas a questão é, ela está imitando de fato a Cristo? Ela tem o coração manso e humilde de Cristo? Ela tem a santidade, a justiça e o caráter de Cristo? É isso que eu deveria me perguntar. E olha que coisa interessante, irmãos. Voltando ao texto de Filipenses, Paulo, ele não se coloca, ele não chega diante da igreja e se coloca como o único modelo a ser seguido. Isso eu achei formidável, porque reforça o quê? Reforça, irmãos, um grupo de liderança na igreja. Não é uma igreja que é centralizada em uma pessoa só a ser imitada e seguida. Mas existem grupos de líderes, de pessoas nessa igreja, que Paulo diz, eles também, vocês podem imitar eles. Fiquem à vontade, fiquem na paz. Voltando ao texto, Paulo vai dizer assim, ó, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Então existem outros líderes na igreja. E se os irmãos ainda continuarem no capítulo 2, Paulo ele vai dizer o nome desses dois líderes. Os irmãos lembram? Um é Timóteo e o outro é Epafrodito. Pessoas que adoeceram, tiveram as suas fraquezas, as suas dificuldades, às vezes não deram conta do recado, porque o desejo de Paulo era o quê? Pode voltar para a igreja e dar o recado para a igreja. Um adoeceu no meio do caminho, o outro não pôde sair, o outro teve que acompanhar na prisão. Então tiveram as suas dificuldades, mas não deixaram de ser um modelo para a igreja. Paulo diz, olha o testemunho desses líderes. Quando eu olho para eles, eu vejo o amor que eles têm pela igreja. Eu vejo que em relação à igreja, eles têm coração e eles têm caráter. Eles estão aqui para servir a igreja. O próprio Paulo, ao dar esse testemunho, já coloca para a igreja, ó, eles são um exemplo a ser seguido. Mas eu gostaria de avançar, irmãos, porque nós estamos falando de líderes. Mas e quando se trata de irmãos? Quando você diz assim, eu quero imitar a Cristo. Ok, mas vamos lá. Cristo morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Só que nós, no presente, precisamos tomar decisões, precisamos refletir, precisamos ponderar. Como que a gente vai fazer isso de forma concreta? Decidir de forma concreta. Imitar a Cristo através de práticas concretas e visíveis. Num processo de discipulado, seria o quê? Olhando os discípulos de Jesus. Observando os discípulos de Jesus. O comportamento, o procedimento e a conduta deles. Isso é discipulado. Pessoas que seguem a Cristo
e direcionam outras a tomarem a mesma direção. O foco é sempre o mesmo, o foco é Cristo. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Paulo ele vai dizer o seguinte: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Então, podemos imitar nossos líderes, mas também podemos imitar os nossos irmãos. Aqui Paulo ele diz que a igreja de Tessalônica passou por sofrimento, oposição, porque eles pregaram e deram testemunho do evangelho. E ele está reconhecendo que esses mesmos irmãos da comunidade estão vivendo a mesma experiência, estão imitando o exemplo deles. Perceba que Paulo ele não fala de pessoas ideais na igreja. Ele não fala de pessoas ideais, ele fala de pessoas reais. E isso, irmãos, fortalece o nosso envolvimento com a igreja local. Por quê? Como eu vou ser discípulo de Cristo se eu não me relaciono com a minha igreja local? Se eu não me relaciono com os irmãos? Da onde que eu vou tirar a base para a imitação de Cristo de forma concreta, se não for me relacionando com os discípulos de Jesus? Se Pedro não tivesse os outros apóstolos para ter uma postura diferente, se Tomé, se Filipe, tanto que o processo de conversão desses apóstolos foi praticamente um influenciando o outro. Eu conheci um Jesus lá de Nazaré, agora eu sou seguidor dele. Não sei não, de Nazaré não vem coisa boa. Vem ver, vamos lá para o culto, vamos participar. Um influenciando e direcionando o outro. Imitação, irmãos, nós vamos perceber a partir desses versículos e do contexto da carta, que ela pressupõe duas coisas importantes: relacionamento e serviço. Isso é imitar. Então, como eu exemplifiquei para os irmãos no início, não tinha nada a ver eu reproduzir a personalidade, as atitudes do líder, ou olhar uma pessoa ideal e perfeita e dizer assim: nossa, eu quero ser que nem aquela pessoa, porque o dia que eu ser que nem aquela pessoa, eu vou ser crente. Aí eu vou ser filho de Deus. Não tem nada a ver com isso. Aqui nós vamos perceber que a imitação ela vai envolver relacionamento, porque nós nos espelhamos uns nos outros, conhecemos uns aos outros, queremos desenvolver o caráter de Cristo baseado no testemunho que observamos no irmão. Mas também é serviço, porque nós sabemos que Cristo, ele não atentou para o que era dele, o que já pertencia a ele. Ele se humilhou, ele serviu. E, consequentemente, nós vamos olhar e vamos servir também. Mas também envolve sofrimento, irmãos. Essa é a parte... esse é o pedaço da pizza que ninguém vai querer. Porque da mesma forma que houve martírio, sofrimento, pessoas sendo torturadas pela sua fé, Paulo vai dizer, nós devemos nós devemos imitar elas nesse mesmo sentido, passando até pelo martírio. Ok, irmãos? Por que Paulo ele tem essa preocupação de que a igreja imite a Cristo, que a igreja imite o seu exemplo, os líderes e os irmãos? O versículo 18 e 19 vai responder isso para nós. Paulo ele vai dizer assim, voltando a Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19. Pois, como eu lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas, e pensam apenas na vida terrena. Por que eu devo imitar Paulo? Porque isso é uma proteção para a igreja. Se ele reproduz o caráter de Cristo, se esses irmãos têm atitudes onde eu vejo Cristo,
Se Cristo fala alto na vida desses irmãos, eu estou protegido. Protegido do quê e de quem? Daqueles que Paulo vai chamar de inimigos da cruz. Paulo várias vezes advertiu os filipenses sobre o perigo de pessoas que estariam na igreja vivendo de forma oposta ao exemplo dele. E o texto diz que Paulo fazia isso com lágrimas. Com lágrimas. Olha só, irmãos. Por trás de cada repreensão, palavra dura de Paulo, quando ele chama de cães, quando ele chama de falsos apóstolos, por trás dessas palavras duras, nós temos um coração pastoral. Porque muitas vezes as pessoas elas acham que o coração pastoral é sempre aquele pastor que vai se direcionar ao público e chamar meus lindos, minhas lindas. Nem sempre. Paulo, o mesmo Paulo que chama os judaizantes de cães, o mesmo Paulo que denuncia a vaidade, o orgulho daquela comunidade, ele faz isso, irmãos, derramando lágrimas, sentindo perigo perto da comunidade, sofrendo. Ele está preso, mas ele está sofrendo junto com a comunidade. E existe uma reflexão muito linda de um pastor puritano chamado Richard Baxter, pastor lá do século 17, que ele vai dizer assim: como é raro encontrar alguém que sofre ou sangra com as feridas da igreja, que as carrega no coração como se fossem suas, ou que sempre tem pensamentos prontos a curá-la. Esse é o coração pastoral de Paulo. Então, quando você parar para pensar, deve imitar esse líder, deve imitar esse irmão, você precisa identificar, essa pessoa tem coração? Ela tem coração pastoral? Ela está exortando, repreendendo e aconselhando, mas a motivação dela é me direcionar a Cristo? Essa é a pergunta a se fazer. É interessante observar, irmãos, que quando nós falamos inimigos da cruz, algo que nós devemos refletir é muito comum nós cristãos denunciarmos os pecados da sociedade, as ideologias anticristãs que estão por aí afora, como se os nossos inimigos estivessem na escola, na universidade, no trabalho. Mas olha o que Paulo coloca para a igreja. O inimigo, ele pode estar mais perto do que nós imaginamos. E ele pode estar dentro da comunidade. Enquanto nós estamos falando sobre ideologia de gênero, ideologia disso e daquilo, o inimigo ele está influenciando nossos filhos, o inimigo está influenciando nossos adolescentes, ele está influenciando a igreja sorrateiramente, através do quê? De maus exemplos e más influências de pessoas que estejam dentro da comunidade. Por isso que nós precisamos ser criteriosos. Muitas pessoas são habilidosas, muitos pastores são habilidosos, têm conhecimento, têm habilidade, têm técnica, mas a questão e o caráter? É isso que Paulo quer alertar os irmãos. Existem muitos comentários sobre o que seriam esses inimigos da cruz. Será que Paulo está falando dos judeus? Será que Paulo está falando dos gentios, dos gregos, de pessoas de outras culturas? Se nós olharmos para a passagem, irmãos, nós vamos perceber que Paulo, na verdade, ele engloba todas essas pessoas dentro dessa categoria. Ou seja, a partir do momento que você não imita Cristo, você é seu inimigo. É claro que isso vai ser reproduzido através de várias atitudes. Então tem aqueles inimigos da cruz que muitas vezes rejeitam a cruz de Cristo e querem estabelecer a sua própria justiça. Bem, é Jesus, mas eu preciso da circuncisão. É Jesus e eu preciso fazer alguma coisa a mais para ter certeza mesmo. No entanto, aqui Paulo ele fala muito sobre um outro tipo de conduta. E que conduta seria essa? Seria aquela em que a pessoa ela é inimiga da cruz, não por causa da doutrina. Perceba que no texto não há nenhuma discordância sobre a divindade de Jesus,
se ele é Deus ou não, sobre a Trindade. Aparentemente não temos nenhum problema doutrinário. Mas por que essas pessoas são inimigas da cruz? Porque não é na doutrina, mas é na conduta delas que elas negam a cruz de Cristo. De que forma? Vivendo um estilo de vida que se opõe ao Evangelho e que não se interessa em imitar a Cristo. Qual que é o estilo de vida dessas pessoas? Paulo ele vai dizer nos versículos seguintes, lá no 18 e 19, ele vai dizer: o Deus deles é seu apetite, vangloriam-se de coisas vergonhosas. A tradução da NVI vai dizer assim, o seu Deus é o estômago. Outras traduções vai dizer é o ventre. E tem orgulho do que é vergonhoso. É muito pesado essas palavras, irmãos. O Deus deles é o ventre. Na cultura em que Paulo vivia, essa força de expressão significava o quê? Uma pessoa que vivia para a sua própria satisfação, para atender a sua barriga. No nosso português, quando a gente vai usar essa mesma força de expressão, qual é a expressão mais comum usada? É a pessoa que olha para o seu próprio umbigo. E esse é o mesmo pensamento que Paulo está dizendo desses inimigos. Tudo gira em torno deles. Eles são o centro do universo. Só que assim, isso está controlando eles de uma tal forma que virou um Deus. A sua satisfação é algo que controla, comanda eles de uma tal forma que virou até um Deus. E essa não é a única passagem que Paulo fala sobre isso. Se os irmãos abrirem a Bíblia em Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, ele vai dizer a mesma coisa à igreja de Roma. Capítulo 16, versos 17 e 18, Romanos. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, ao seu próprio estômago, ao seu próprio ventre, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Perceba, é a mesma reflexão. Pessoas que buscam satisfazer o seu próprio apetite. Na cultura grega, existe um personagem chamado Eurípides, que ele praticamente desenvolveu o teatro grego. E é interessante que em uma das obras desse Eurípides, ele fala sobre um personagem chamado Polifemo. O que é esse Polifemo? Ele é um personagem do mito, da mitologia grega, que ele tem um olho só. E ele só vive para si mesmo. E uma das frases desse personagem mitológico é a seguinte, perceba: meus rebanhos eu sacrifico para mim mesmo, e não para os deuses, pois o meu ventre é o maior de todos os deuses. Paulo ele pega a cultura, Paulo ele se expressa em outras passagens das Escrituras, transmitindo aos irmãos a mesma mensagem. Quem são os inimigos da cruz? São aquelas pessoas que vivem para si mesmas. A sua satisfação virou seu Deus. Ao contrário da cruz, elas prestam culto ao seu próprio ego. Ele está falando sobre o ego. E olha que interessante, irmãos. Quando a gente vê o termo Deus, isso remete até à idolatria. E nós vemos que a idolatria, para ela acontecer, nós não precisamos de madeira, não precisamos do metal para fundir e fabricar um ídolo, nós apenas precisamos dos nossos próprios desejos. Nossos próprios desejos podem fabricar esse Deus. Então, olhando novamente para o capítulo 2 de Filipenses, nós vamos ver que esses inimigos da cruz vão tomar um caminho extremamente oposto a Cristo.
Porque Cristo, sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser como Deus. Antes, ele se esvaziou. O que os inimigos da cruz fazem? Eles se enchem. Eles se vangloriam daquilo que eles deveriam se arrepender, ter vergonha. Cristo se esvaziou. A palavra diz que ele se humilhou e ele serviu. Ele serviu a quem, irmãos? Quem é esse Deus que criou o universo e precisa servir, tomar a forma de servo? No entanto, esses inimigos da cruz, eles não se sensibilizam diante dessa mensagem. E ao invés de olharem para Cristo, eles querem ser servidos. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Eles não querem a cruz, porque a cruz é isso. É humilhação, é obediência e é sacrificar a minha vontade e os meus desejos. Relembrando o que o pastor Eduardo disse em uma das suas mensagens, a gente precisa se recordar que a cruz, ela é a fonte da nossa salvação, mas também ela é o caminho. E esse caminho envolveu sofrimento, serviço e humilhação. E não podemos esquecer isso. Os inimigos da cruz de nossos dias buscam uma cultura de consumo na igreja. Então a pergunta não é, eu preciso chegar nessa comunidade porque eu preciso de cura, de restauração. Eu preciso de transformação. Eu preciso ser transformado pelo Evangelho. A pergunta é, como essa igreja pode me atender? Como os departamentos da igreja podem me atender? O critério não é imitar a Cristo, experimentar satisfação em Cristo. O critério não é eu cheguei para aprender, para servir. O critério é como eu posso sair daqui satisfeito? Como eu posso ser atendido? Infelizmente, aonde não há cultura de discipulado na igreja, há uma cultura de consumo. E é isso que Paulo exorta a igreja. Fuja dessa cultura. Não viva em torno do seu apetite. Quando nós olhamos para a sociedade, para a cultura, para os filmes e até para algumas linhas da psicologia, irmãos, nós vamos perceber que existem muitas frases prontas, do tipo, você precisa validar seus desejos. Você só pode experimentar liberdade se seguir os seus desejos. Isso é o que a gente ouve todos os dias. É só você ligar no Netflix lá, e nada contra assistir, ok, irmãos? Eu assisto também, mas é perceptível nos filmes esse tipo de apelo. Você precisa seguir o curso dos seus desejos. E se você fizer isso, você vai experimentar liberdade. Quando as pessoas muitas vezes abandonam a igreja, é o mesmo estilo de vida. Agora eu saí, agora vou poder respirar. E isso, irmãos, é ilusão. É uma escravidão disfarçada. Porque a maior glória do Evangelho, a maior beleza do Evangelho, é que o Evangelho liberta a gente da gente mesmo. Liberta a gente das nossas vontades. Não tem liberdade melhor que essa. Porque a nossa liberdade, entre aspas, a nossa vontade, ela sempre leva a gente para o buraco. Sempre leva a decisões erradas. Sempre leva a se afastar de Deus. E é isso que Paulo vai dizer. E assim, irmãos, isso é uma tremenda inversão de valores. Porque aquilo que é errado passa a ser certo. Por quê? Porque a pessoa se sente bem. Porque a gente se sente bem. E o que era certo passa a ser errado, por quê? Porque não me agrada. O profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer, ai dos que chamam mal de bem, e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. É isso que os inimigos da cruz fazem. Eles invertem. Há um título de um livro muito famoso aí, se os irmãos até pesquisarem na Amazon, no Kindle, vocês irão achar. Se chama Nação Dopamina. Uma doutora chamada Annie Limbick escreveu esse livro. E olha que interessante, não é um livro cristão. Mas qual foi a conclusão que ela chegou?
A tese dela é que o excesso de prazer está deixando as pessoas mais infelizes. O excesso de prazer, de estímulo, está deixando as pessoas mais infelizes. Então, o que as pessoas, os inimigos da cruz, incentivam? A gente procurar estímulos na igreja, quando nós deveríamos experimentar a salvação em Cristo Jesus. Os jovens, eles precisam de estímulo para ficar na igreja. As pessoas precisam de estímulo no louvor. As pessoas precisam de estímulo na pregação, menos das boas novas do Evangelho. Qual é a consequência? A curto prazo, dá certo, irmãos. Dá para encher a igreja. Fica uma visão linda aqui. As pessoas vão chegar, vai estar lotado. Mas a longo prazo, elas vão se sentir sedentas. Elas vão perceber que está faltando alguma coisa que precisa matar a sede. Que precisa matar a fome. Por quê? A sede e a fome da alma delas é o quê? Pelo Evangelho, pela palavra, por aquilo que liberta. Trazendo para o nosso contexto, a gente pode olhar para essa passagem e dizer o seguinte, olha, Paulo ele está falando dessas pessoas, com certeza, essas pessoas devem viver algum tipo de imoralidade, algum tipo de moralidade sexual, alguma sensualidade, mas isso não é uma coisa que se refere a nós, que representa um perigo para nós. Por quê? Nós já estamos avançados nesse sentido, né? Moralmente nós sabemos diferenciar um comportamento do outro. Paulo, ele vai dizer a essas pessoas, eles se orgulham daquilo que deveria se orgulhar. E durante a reflexão da mensagem, irmãos, eu fiz essa pergunta para mim. E fiz até uma pergunta para os irmãos que eu compartilhei essa mensagem. Em que sentido eu, Cleiton, em que sentido nós, PIB, nos orgulhamos de coisas que deveríamos nos envergonhar? Isso pode acontecer. Talvez não no sentido da imoralidade, mas outros ídolos. 2 exemplos que eu penso ser exemplos claros na palavra são o prazer e o dinheiro. Lucas capítulo 12, se eu não me engano, conta a história de um homem rico. Ele empreendeu, ele produziu e frutificou. Qual a conclusão que ele chegou? Se eu produzir, se sobrou, o que eu vou fazer? Mais celeiros, estocar e garantir a minha aposentadoria. E agora eu vou descansar. Irmãos, lazer, trabalho e descanso são coisas legítimas e bíblicas? São coisas legítimas e bíblicas. Mas aonde aquele homem errou? Jesus Cristo virou para aquele homem e disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. Por quê? Você empreendeu, usou dinheiro, está desfrutando, mas você está fazendo tudo isso para si mesmo. O dinheiro é para você, para o seu apetite, para o seu estômago. O prazer é para você. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o quê? Que no plano de Deus, a criação, ela celebra o prazer. Deus, ele já nos coloca em um jardim de belezas. E o nosso prazer deveria transbordar em louvor a Deus. Mas o pecado, ele entra em cena e o prazer, ele passa a ser o quê? O nosso Deus. O dinheiro, nós percebemos o quê? Que os recursos que Deus deu deveriam ser usados para o serviço. Porém, o nosso coração faz com que o dinheiro seja algo que dê identidade a nós. Algo que nos controle, algo que controle até a alegria. Quer ver o alegre? É no 5º dia útil. E novembro, meados de novembro e meados de dezembro. Você vai ver. Nossa, hoje o Cleito está alegre, hein? A guitarra hoje até está com um som diferente, né? Mas por quê, irmãos? Vocês podem perceber, a nossa fisionomia muda. Quando você olha aquelas bolinhas, aqueles números ali caindo, os seus olhos mudam. Não é à toa que a Bíblia retrata o dinheiro como um Deus. São coisas que muitas vezes nós nos orgulhamos. Ganhar o primeiro milhão, investir numa previdência privada, nada disso é errado.
mas pode virar um Deus. Diferente desse estilo de vida, qual é a cura que Paulo prescreve na igreja? E aí eu gostaria de ler os versículos finais com os irmãos. Versículos 20 e 21. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. De lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Paulo ele vai dizer, nossa cidadania está nos céus. Eles querem o seu apetite, eles pensam nas coisas terrenas. Isso prova o quê? Que a moradia, o anseio deles está aqui e termina aqui. Não tem outro caminho. Qual é a consequência? O destino deles é a perdição, é a destruição. Mas diferente deles, aqueles que imitam a Cristo, eles entendem que a cidadania deles vem dos céus. Eles são cidadãos do reino de Deus. Eles são uma embaixada, uma colônia de Deus aqui na terra. E isso, irmãos, para os filipenses é totalmente sugestivo. Porque no início da série de mensagens, não sei se os irmãos se recordam, o pastor Eduardo disse que no contexto da cidade de Filipos, essa cidade era o plano de aposentadoria dos soldados romanos. Você prestava serviços a Roma, e quando você finalizava o seu serviço, você ganhava uma terra em Filipos. E falava, agora pronto, agora eu vou aposentar, viver a minha vida, está tudo encaminhado, meus filhos estão bem, todos casados, eu vou aposentar aqui em Filipos. Era o plano, era o anseio deles. O que Paulo está dizendo? Diferente desses que têm uma mentalidade terrena, uma mentalidade egocêntrica, a nossa mentalidade está nas coisas celestiais. Está aguardando algo muito mais glorioso. E olha que legal, irmãos. O cristianismo, ele não é a fuga da realidade. Paulo ele não está dizendo, fuja do mundo, largue essas coisas do mundo, essas coisas seculares. Ele não está dizendo isso. Paulo ele diz, você pode viver neste mundo, você pode se relacionar com as pessoas deste mundo. Mas, enquanto você está trabalhando e atuando nessa terra, o seu coração está enraizado no céu. O grande escritor C.S. Lewis, ele dizia o quê? Aqueles que mais trabalham, aqueles que mais fazem por Deus, são aqueles que pensam no mundo vindouro. São aqueles que pensam no céu. São aqueles que anseiam a volta do Senhor Jesus Cristo. É isso que diferencia um cristão de um não cristão. Não é que a gente precisa fugir da realidade. Não. Você pode pagar suas contas normalmente. Você pode se submeter às altas e abusivas cargas tributárias que nós temos no nosso país. Você pode exercer a sua profissão, mas seja um engenheiro, um professor, seja um prestador de serviço. O tempo todo que você trabalhar, você sabe onde está o seu coração. Não está no seu estômago, não está nos seus prazeres, não está no seu dinheiro, mas está na sua verdadeira cidadania. Irmãos, o verdadeiro patriotismo bíblico é esse aqui que Paulo apresenta para nós. Porque outro tipo de patriotismo que o mundo vem a nos oferecer, nós estamos vendo aí, vai trazer decepção para nós. Vai trazer decepção, discordância, discussão, ideologias. Mas o patriotismo que não nos decepciona é aquele que Jesus preparou. Jesus disse, vou para o Pai preparar morada para vocês. Que nós possamos descansar nessa promessa. Eu sei que tinha muita coisa para falar nesses 5 versículos, mas eu acredito que a mensagem central é essa. Temos uma vida perfeita como comunidade? Não, por isso que nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Mas essa mensagem, ela pode nos moldar de tal forma que essa igreja pode desenvolver uma cultura de discipulado. Eu tenho o desejo de imitar a Cristo. Eu não quero essa vida para mim. E nesse desejo de imitar a Cristo, eu quero influenciar outros irmãos
a tomarem o mesmo caminho. Você não precisa ser perfeito. Nem Paulo foi, ele disse isso. Mas você pode prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque cremos no poder da tua palavra. Como o próprio significado da palavra evangelho diz, o evangelho é as boas novas. É as boas novas de vitória, Senhor. Uma vitória que já foi concretizada na cruz do Calvário. Senhor, que o teu Santo Espírito possa continuar ministrando nos corações. Se tem alguém aqui nesta manhã, que o Senhor tem trabalhado no seu coração, tem despertado o seu coração para uma transformação espiritual, que essa mensagem possa, pelo teu Santo Espírito, ser inteligível, possa ser compreensível e que o Senhor possa ser glorificado em todas as coisas. Senhor, toma conta do nosso coração, Pai. Nós confessamos que esse é o caminho do Senhor para nós, mas o nosso rumo muitas vezes tem imitado a conduta desses inimigos, Senhor. Nós muitas vezes andamos angustiados, preocupados. O Senhor sabe disso nas nossas orações, no nosso comportamento, mas que através da pregação da tua palavra, através do relacionamento com a comunidade, através dos louvores, através de um relacionamento de discipulado, o Senhor possa colocar irmãos na nossa vida, que possa modelar o nosso coração em direção ao céu, que eles possam nos aconselhar, possam nos lembrar da glória que nos espera, que é o dia que o Senhor voltará e transformará esse corpo mortal, esse corpo de humilhação, esse corpo que experimenta doença, dor e pecado, em um corpo glorioso, para a glória de Deus Pai. É que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos.